na Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, incluindo o Evangelho de João. Paulo também chega a falar deste relato quando lemos a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, ele chega a abordar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. É interessante que quando Jesus morre na cruz e é sepultado, inúmeras teorias foram levantadas com o objetivo de descredibilizar a questão da ressurreição de Jesus Cristo. É por essa razão que, quando lemos a própria Bíblia, entendemos que diversas pessoas levantaram-se de modo a inventar falácias com o objetivo de fazer com que a ressurreição de Jesus Cristo não fosse considerada. Mas quando nós lemos o relato dos evangelistas, nós encontramos que cada um dos evangelistas traz a sua abordagem de forma diferente do outro, mas todos eles concordam num único facto, que é praticamente a ressurreição de Jesus Cristo. O evangelho que nós lemos é o evangelho que foi escrito por João Marcos, conhecido por muitos como Marcos, e ele tinha como propósito comprovar de que Jesus Cristo é de fato o Messias. É interessante que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós conseguimos identificar alguns fatos antes da ressurreição de Jesus Cristo, ou melhor, antes da sua morte, que comprovam de que ele já havia vencido a morte. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 9, no verso de número 25 neste caso, a Bíblia nos conta a respeito da ressurreição da filha de Jairo. Jesus havia enfrentado a morte no que diz respeito à filha de Jairo e ele havia vencido. Quando lemos ainda a Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 7, nos versos 12 a 15, nós encontramos Jesus também numa situação em que ele chega a vencer a morte na ressurreição do filho da viúva de Naim. O outro episódio que nos comprova de que Jesus Cristo ele venceu a morte antes mesmo de subir à cruz é um relato que nós encontramos no capítulo conhecido por todos nós, que é o capítulo de número 11 do Evangelho segundo João, a história de Lázaro. Os versos 43 e 44 nos contam de que Jesus, quando chegou ao túmulo de Lázaro, ele chegou e falou: Lázaro, sai fora. E Lázaro ressuscitou após ter estado morto durante 4 dias. Então, este é um dos primeiros fatos que nós conseguimos encontrar à luz das Escrituras Sagradas, que comprovam de que Jesus ele venceu a morte antes mesmo de ele subir à cruz. O segundo fato que nos prova de que Jesus ele venceu a morte antes de ele subir à cruz é o fato de ele ter previsto a sua ressurreição antes mesmo de ele morrer. Em João capítulo de número 18, assim como em Lucas capítulo de número 24, nos versos 1 a 9, ele chega a falar de que de fato convinha que ele morresse, mas a sua missão não terminaria na morte, mas sim ele iria ressuscitar. Quando lemos o Evangelho segundo João, capítulo de número 10, o verso de número 17 diz: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ele estava dizendo, na base deste verso, de que ele tinha a capacidade de dar a sua vida, assim como tinha a capacidade de recuperar a mesma. É por essa razão que no verso de número 18 ele diz: ninguém atira de mim, mas eu mesmo a dou. Jesus, ele não foi morto, mas ele se entregou para morrer por mim e por você. E toda pessoa que se entrega a uma determinada situação, na maior parte das vezes, se entrega porque tem a capacidade de vencer ou de sobressair diante dessa situação. É por essa razão que no verso que nós estamos lendo, ele diz: ninguém atira de mim, mas eu a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai me ordenou. Então, esses fatos nos mostram de que Jesus, ele não sobe à cruz como uma pessoa que depende do acaso. Ele sobe à cruz sabendo o que ele de fato ia fazer. Ele sabia de que depois da morte ele ia ressuscitar dentre os mortos. É por essa razão que, de acordo com a narrativa, quando algumas das pessoas que tiveram o privilégio de encontrar-se com Jesus após a sua ressurreição contaram aos demais discípulos, e estes
eles não creram, ele chegou a repreendê-los porque trata-se de alguma coisa que ele já havia informado de antemão. É interessante que quando nós lemos a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Muitas das vezes nós ouvimos a boa nova da palavra de Deus, mas quando nos encontramos diante de certas situações da vida, chegamos a não crer. Era um facto de que Jesus havia morrido, mas acima desse facto havia uma verdade, a verdade que o próprio Jesus havia anunciado, de que ele haveria de ressuscitar. Então, isso nos leva a entender que em certas circunstâncias devemos mais considerar a palavra de Deus em relação aos fatos que estão diante dos nossos olhos. É por essa razão que quando o cego ouviu de Jesus, quando Jesus perguntou ao cego, o que quer que te faça? Ele disse, eu quero ver. Jesus, ele disse, veja. E ele simplesmente se aceitou a receber a palavra que havia recebido. Ele abriu os olhos para ver. O fato é, mesmo quando Jesus disse, veja, ele continuava cego. Mas a verdade é que a palavra de Jesus era superior em relação ao fato daquele indivíduo. É por essa razão que é importante que a gente compreenda de que a mensagem da ressurreição, ela tem um impacto extraordinário na nossa vida quando nós cremos nela. Toda palavra que é proferida na sua vida só faz sentido ou só tem importância ou só chega a afetar o seu sistema quando você crê nela. Se você não crê, literalmente não poderá ter sucesso com a mesma palavra. Daí que podemos dizer que você é abençoado e viver sendo uma pessoa derrotada, mesmo sendo abençoado, simplesmente por não crer nisso. Existem ainda, quando estudamos a Bíblia, 3 fatos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Falamos de 2 fatos que comprovam de que Jesus venceu a morte antes mesmo de ele ir à morte. Mas existem 3 fatos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E se eu tiver problemas quanto a este assunto, podemos questionar a John e a irmã Felícia, porque estivemos trabalhando neste assunto por mais de 6 meses, se a memória não me trai. Então, o primeiro fato que nós encontramos no que diz respeito à ressurreição de Jesus é de que a ressurreição física e corporal de Jesus Cristo é o fundamento inabalável do Evangelho e da nossa fé. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e o Evangelho também não seria pregado. É por essa razão que este é o primeiro fato que diz: a ressurreição corpórea e física de Jesus Cristo é o fundamento inabalável do Evangelho e da nossa fé. É por essa razão que quando nós pregamos o Evangelho da cruz, nós trazemos como evidência o túmulo vazio. Se o túmulo estivesse preenchido, não haveria espaço para que os corações fossem preenchidos. Se o túmulo estivesse ainda preenchido, literalmente não teríamos vaga para pregar o Evangelho. Então, o primeiro fato que nós conseguimos constatar no que diz respeito à ressurreição de Jesus é de que ele, ou melhor, ela é o fundamento do nosso Evangelho e é o fundamento da nossa fé. O segundo fato que nós conseguimos constatar no que diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo é este: enquanto filósofos e fundadores de religiões permanecem no túmulo, Jesus ressuscitou e isso torna ele único. Não sei se Maomé ressuscitou, mas não existe relato que comprova de que ele ressuscitou. Existem diversos fatos históricos e científicos que comprovam a ressurreição de Jesus Cristo, mas fora de Jesus Cristo não encontramos nenhum outro relato de outra pessoa que tenha ressuscitado. Se nós formos a buscar comparar os 2 primeiros fatos que narramos há pouco tempo com estes que estamos trazendo, iremos descobrir que existem pessoas que tiveram a chance de vencer a morte antes de ir à morte, mas que não tiveram a chance de ressuscitar dentre os mortos. Quando lemos a Bíblia no Velho Testamento, a Bíblia nos fala de um homem chamado Eliseu. Eliseu era um profeta cheio de unção, ele havia recebido a dupla porção do Espírito de Elias. A Bíblia diz que ele foi hospedado numa casa de uma senhora que, por via da profecia do próprio Eliseu, essa senhora chegou a dar à luz um filho. Passado um tempo, a criança adoeceu e morreu. A Bíblia nos mostra de que Eliseu foi e ressuscitou a criança, mas a mesma Bíblia nos mostra de que este Eliseu morreu, o que nos leva a entender de que existe diferença entre a pessoa de Jesus e a pessoa do próprio Eliseu. Existem pessoas que podem ter sido ungidas por Deus para vencer a morte, no sentido de ressuscitar as demais
mais pessoas, mas a única pessoa que conseguiu vencer a morte ressurgindo é o próprio Jesus Cristo. É por essa razão que muitos filósofos, muitos indivíduos que levantaram-se e pregaram inúmeras religiões permanecem ainda na sepultura. Mas nós podemos gritar e dizer, porque ele vive, então eu posso crer no amanhã. Essa música nos leva a entender de que a nossa esperança é viva porque ela está fundamentada numa pessoa viva. Se fosse numa outra pessoa, o assunto seria diferente. Mas porque ele vive, temor não há. E eu pensei que a minha vida está exatamente nas mãos do meu Senhor que vivo está. O terceiro fato que nós encontramos no que diz respeito à ressurreição de Jesus é que sem a ressurreição de Cristo não haveria cristianismo. É a ressurreição de Jesus que une um homem a Cristo Jesus. A Bíblia, quando prestamos atenção, na sexta e no sábado pregou-se a respeito da crucificação, no sábado pregou-se a respeito da sua morte. Nós entendemos que a cruz ela foi colocada como utensílio para conectar-se Deus ao homem. É interessante que a Bíblia chega a dizer que existe um único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Mas essa mediação só foi bem sucedida pelo simples fato de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado. É por essa razão que sem a ressurreição de Jesus Cristo não haveria cristianismo. E se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos comunhão com Ele, não teríamos nenhum relacionamento com Deus. Não sei se estamos juntos até aqui. Quando nós estudamos ainda a Bíblia, nós nos deparamos de que a ressurreição de Jesus Cristo não é assunto apenas teológico, mas sim também é um assunto científico. É por essa razão que trata-se de algo que pode ser comprovado. Todos nós temos a chance de comprovar de que Jesus Cristo ressuscitou. Uma das provas que eu posso apresentar nesta manhã de que de fato Jesus Cristo ressuscitou é a paz que habita em seu coração. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando é que a paz de Deus ela passa a ter lugar conosco? Em nós, neste caso, quando nós temos um relacionamento com Deus. E quando é que nós passamos a ter um relacionamento com Deus? Nós passamos a ter um relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porquanto Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É por essa razão que não existe nenhuma outra via, não existe nenhuma outra avenida, não existe nenhum outro caminho que possamos usar para nos achegar a Deus, a não ser Jesus Cristo. E a primeira coisa que acontece quando nós nos entregamos ou entregamos a nossa vida a Jesus Cristo é que Ele nos concede a paz. Ele disse literalmente, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Muitas das vezes o que nos rouba a paz são as coisas que nos oprimem, são as coisas que carregamos nos nossos ombros. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele remove a nossa carga, remove a nossa opressão e nos concede essa paz que excede o entendimento humano. E essa paz, segundo a Bíblia, é diferente da paz do que o mundo dá, porque a paz do mundo ela é temporária, ela é condicional, mas a paz de Jesus ela chega a ser incondicional. Apesar do que você pode estar a passar, você pode estar em paz mesmo passando pelo deserto. Apesar de estar numa situação desagradável, você pode gozar dessa paz. Então, essa é uma prova empírica de que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Mas para além desta prova que acabo de falar a respeito, existem três testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. A primeira testemunha é exatamente a igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a igreja não existiria. Primeiro porque Ele é o cabeça da igreja. Logo, se a cabeça estivesse morta, o corpo também estaria morto. Assisti pelo menos seriados de medicina há algum tempo. Descobri que quando uma pessoa tem uma morte cerebral, praticamente, por mais que os órgãos do corpo continuem funcionando, o corpo é considerado
a pessoa é considerada uma pessoa já morta, porque tudo parte da cabeça. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, é a primeira testemunha de que de fato Jesus Cristo ressuscitou. A segunda testemunha de que de fato Jesus Cristo ressuscitou é o Novo Testamento. O primeiro evangelho, o segundo evangelho, o terceiro e o quarto buscam comprovar-nos a respeito de Jesus, a respeito do seu nascimento, a respeito da sua missão, a respeito da sua morte e da sua ressurreição. É por essa razão que se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento está centrado na pessoa de Jesus. Um exemplo bem prático, simplesmente para comprovar a minha teoria, o meu facto neste caso, é que nós lemos a respeito de Abraão no passado. Mas nós lemos até um determinado texto e terminamos, porque ele morreu, está guardado no seio de Deus. Mas quando se trata de Jesus Cristo, nós começamos a ler desde o primeiro evangelho até o Apocalipse, porque ele de fato ressuscitou. É interessante ainda que, além de termos como testemunha a igreja, além de termos testemunha o Novo Testamento da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos o dia do Senhor, que é considerado domingo atualmente, como testemunha viva da ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 16, os versos 1 e 2, o verso diz o seguinte, o primeiro verso: ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Elas compraram isso de forma antecedente. E no domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo para poder ungir a pessoa de Jesus. Não foram ao túmulo para ungir Jesus no sábado, mas sim foram ao túmulo para ungir Jesus no domingo. Daí que um historiador chamado Constantino, dizem que ele foi o cara responsável pela transição do culto de sábado para domingo. Mas nós celebramos a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, que é praticamente domingo, porque este dia, que é o dia de domingo, foi o dia em que as mulheres foram à sepultura para verificar se de fato ele estava lá e de fato ele não estava lá. E a igreja, desta forma, existe para proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. O Novo Testamento foi escrito para registrar e confirmar este evento, que é a ressurreição de Jesus Cristo. A terceira testemunha, que é o dia do Senhor, é celebrado simplesmente de forma contínua, como lembrança de que Jesus venceu a morte. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos igreja, não teríamos o Novo Testamento e nós não teríamos nenhum lembrete que se chama Dia do Senhor, de que de fato ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Então, olhando para a realidade do diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo, corremos para a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 24, no verso de número 3. A Bíblia diz que, entrando, não acharam o corpo de Jesus. Estamos diante desta situação, diante de um sepulcro vazio, de um túmulo vazio. Lucas 24, verso de número 3. Ali, naquele túmulo, onde deveria haver o corpo de Jesus, apenas havia o silêncio da vitória. Por que o silêncio da vitória? Porque a morte havia sido vencida. O vazio do sepulcro não fala da ausência, mas sim da presença. A presença viva de Jesus Cristo, o ressuscitado. O túmulo não pode reter Jesus, porque aquele que é a vida, ele vive para todo o sempre. É interessante que, se nós formos a prestar atenção, obrigado. Se nós formos a prestar atenção, iremos descobrir de que todas as forças contrárias ao cristianismo ficam frustradas diante deste facto, porque não importa o ângulo que eles poderão usar para poder olhar para esta situação, sempre irão se deparar com um túmulo vazio. E a questão que se coloca para desestabilizar toda qualquer teoria que busca defender de que Jesus Cristo não ressuscitou é: se ele não ressuscitou, onde está o corpo? E se não podemos comprovar
onde foi deixado o corpo. Ou se não temos o corpo, literalmente não temos a prova de que de fato ele permanece morto. E se o corpo não está lá, é uma prova viva de que Jesus Cristo de fato ressuscitou. E isso nos leva a entender de que nada pode destruir o cristianismo, isto é, nem o inferno, nem os homens, porque diante de tudo isto permanece uma prova inabalável, que é o túmulo vazio. Pois aquele que foi morto agora vive e viverá para sempre. Então, nós conseguimos notar, à luz das Escrituras Sagradas, que de fato ele ressuscitou. E o túmulo está vazio, porque se o túmulo estivesse preenchido, teríamos problemas. Então, o primeiro fato que comprova a primeira realidade da ressurreição de Jesus Cristo é o túmulo vazio. E o segundo ponto que comprova a ressurreição de Jesus Cristo está exatamente narrado no mesmo livro em que nós lemos, a aparição de Jesus a Maria Madalena e as mulheres, bem como aos discípulos. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não teria se apresentado aos seus discípulos, ele não teria se apresentado às mulheres e teríamos problemas até o dia de hoje. O outro ponto que nós conseguimos notar quando nós lemos esse texto é de que, pelo fato de Jesus Cristo ter se ressuscitado, houve transformação praticamente no mundo inteiro. Os discípulos, que eram simplesmente homens cobardes, que quando souberam da morte de Jesus, buscaram se esconder dos líderes judeus, quando receberam a notificação de que Jesus estava vivo, levantaram-se com todo ímpeto para pregarem a mensagem da ressurreição. Por quê? Porque havia evidências vivas de que aquele que havia sido morto já estava ressuscitado. Por essa razão, é importante que nós compreendamos de que a ressurreição de Jesus Cristo pode ser vista em diversos ângulos, no ângulo teológico, assim como no ângulo científico ou acadêmico. Daí que, quando nós prestamos atenção, descobrimos que a ressurreição de Jesus Cristo confirma a própria divindade de Jesus. Nenhum homem natural que tenha morrido ressuscitou por si só, mas Jesus Cristo é o único que foi à sepultura e ressuscitou. Podemos notar isso quando lemos a Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 1, no verso de número 4. Romanos capítulo de número 1, no verso de número 4. Romanos capítulo de número 1, no verso de número 4. Paulo diz, deixa eu ler a partir do verso de número 3, simplesmente por questões do contexto. Elas se referem ao seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos, foi demonstrado que ele era filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Bíblia nos prova de que, de fato, ele ressuscitou porque ele era uma pessoa divina. A divindade de Jesus, ela é confirmada pela sua ressurreição de uma forma inequívoca através das Escrituras Sagradas. Enquanto a morte, neste caso, parece ser a última palavra para os seres humanos, a ressurreição de Jesus Cristo é a primeira palavra da vitória de Deus sobre a morte e a confirmação da soberania de Jesus Cristo. Enquanto antigamente nós olhávamos para a morte como fim, quando agora olhamos para Jesus, nós conseguimos notar a sua morte e ressurreição como o início de uma nova trajetória. A nossa vida não termina quando simplesmente vamos à morte, mas sim ela continua, porque nós temos uma esperança inabalável que está alicerçada em Jesus Cristo. E isso só é possível porque de fato ele ressuscitou. A primeira palavra que deve subir sempre à nossa mente, toda vez que nós ouvimos a palavra ressurreição, ou o primeiro entendimento que devemos ter, é de que de fato existe esperança. Porque se a morte foi vencida, e o maior problema da humanidade é a morte, então o homem só precisa alinhar-se àquele que venceu a morte para que possa vencer a morte. Daí que Paulo chega a pregar na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, questionando: onde está a morte o seu poder? Onde está a morte o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Mas damos graças a Deus que nos concede a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, identificamos alguém que é acima da morte, que é acima do pecado, que é acima da lei. É por essa razão que nós podemos viver uma vida carregada de esperança, porque sabemos de que Ele vive. Aleluia.
coisa que nós conseguimos aprender no que diz respeito à ressurreição, Bíblia Sagrada, livro de Romanos, capítulo de número 4, versos 23 a 25, a Bíblia nos fala, neste caso, a respeito da justificação. O verso 23 diz: e quando Deus considerou Abraão justo, não o fez para o benefício dele. As escrituras dizem que foi também para o benefício, para o nosso benefício, é assim que está escrito, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, ela prova, ela é fundamento literal da nossa justificação, porque a ressurreição, ela é a validação do sacrifício de Jesus Cristo e da nossa justificação diante de Deus. Lembra de que a Bíblia diz que nós temos um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós baseado nas nossas obras, mas Ele olha para nós baseado nas obras de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e todos os pecados separados estão da glória de Deus. Por causa das minhas e das suas obras, nós estamos literalmente separados de Deus, mas por causa da ação de Jesus Cristo, o fato dele ter morrido e ressuscitado dentre os mortos, faz com que nós sejamos vistos de forma diferente diante de Deus. Quando Deus olha para o pecado da humanidade, Jesus aparece e diz: esse pecado não precisa mais ser considerado, porque já paguei o preço por ele. Morri e ressuscitei. Por essa razão, eles estão justificados. É por essa razão que Romanos 5, verso 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você não precisa sofrer bastante com a questão dos seus pecados, com a questão dos seus problemas que te separam de Deus. Saiba de que Jesus Cristo é exatamente a pessoa que te justifica. É interessante que nós precisamos ainda entender de que a ressurreição é a garantia de que a obra redentora de Cristo Jesus foi aceita por Deus e que através dela somos justificados. Toda vez que alguém traz uma justificativa, a pessoa que recebe a justificativa pode aceitar a mesma, assim como não. E Deus poderia ter razões para não aceitar a justificação que nos é trazida por intermédio de Jesus Cristo, se Jesus tivesse simplesmente permanecido na sepultura. Mas pelo fato de ele ter saído da sepultura, ter ressuscitado, praticamente a ressurreição dele garante de que esta obra redentora, que não terminou na cruz, não terminou no sepulcro, mas sim terminou com a sua ressurreição, seja aceite diante de Deus. Porque, primeiro, o pecado foi julgado e também a morte, o seu salário foi pago, e depois Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, pela sua ressurreição, nós temos a garantia de que somos aceitos diante de Deus como pessoas justificadas. Daí que não precisamos buscar falar bonito diante de Deus, porque Jesus Cristo já falou bonito diante de Deus através das suas obras. Pois a justificação é a declaração de Deus de que somos justos, não por nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. O que eu pretendo te dizer nesta manhã é de que a ressurreição de Jesus Cristo, ela te dá argumentos para defender a sua justificação. Você pode dizer: eu sou justificado simplesmente porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Você pode dizer: eu tenho acesso ao trono da graça de Deus por causa desse Jesus Cristo. É por essa razão que o escritor de Hebreus, no capítulo de número 4, ele diz que não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um supremo sacerdote que, a nossa semelhança, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sim pode compadecer-se das nossas fraquezas. Por essa razão, acheguemo-nos ousadamente ao trono da graça, para que achemos poder que nos ajude no momento oportuno. Se prestares atenção nesse verso, esse verso não enfatiza que você deve se achegar com ousadia pelo fato de você ser puro.
Mas diz que pelo fato de termos um sumo sacerdote que se compadece de nós, então podemos nos achegar ousadamente ao trono da graça. Essa é a mensagem da ressurreição que praticamente estamos trazendo. O último ponto, porque não tenho planos de levar muito tempo, que comprova de que Jesus Cristo, de fato, Ele ressuscitou para o nosso bem, é de que a mesma ressurreição é o penhor divino para o julgamento futuro. Toda pessoa que crê no Jesus Cristo ressurreto tem garantia de escapar da condenação, porque tem este penhor, tem esta garantia, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Daí que a Bíblia diz, de uma maneira muito simples, se creres, se em seu coração creres que Jesus Cristo morreu e dos mortos ressuscitou, e com a tua boca confessares, serás salvo. Amém. Não basta crer que Ele morreu. É interessante, é necessário que a gente creia também de que Ele ressuscitou. E somente assim é que nós seremos salvos. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é o penhor divino do julgamento futuro. A ressurreição de Jesus Cristo garante que, para todos aqueles que nele creem, o julgamento final não será o julgamento para a condenação, mas sim para a salvação. Então, a minha advertência para si nesta manhã é: creia neste Jesus. Creia na sua morte, mas também creia na sua ressurreição. Porque crer simplesmente na morte de Jesus é andar meio caminho, mas crer na morte e na sua ressurreição é completar a sua trajetória. E crendo na morte e na sua ressurreição, literalmente você garante a si próprio a salvação no dia do julgamento eterno. E que Deus possa abençoar a igreja. Amém.